Olá a todos e todas, aqui do programa Entre Elas. Eu sou a professora Paula Monteiro Danese e hoje eu tenho a honra, a alegria de convidar uma professora para lá de especial que eu tive aí a bênção de conhecer durante a pandemia, conversando com ela via aí rede social, e a gente já está aí no nosso quarto, acho que evento em conjunto. A professora Gabriela Oliveira, ela é professora na Boston College. Ela tem uma pesquisa aí concentrada na imigração, na mobilidade e também em relação às pessoas, como elas se adaptam, questão dos pais nas fronteiras, na questão da antropologia, ela tem experiência em gênero, já trabalhou aí na ONU, então ela tem uma vasta experiência. Aqui tentando resumir, o currículo dela é incrível. Eu convido a todos e todas que estiverem nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, que tenham aí a curiosidade para se inspirar na carreira da professora Gabriele. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o tema de pesquisa dela, que é crianças migrantes nos desafios e perspectivas. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Entre Elas, é uma honra tê-la conosco aqui no programa da ESA OAB-SP. Muito obrigada pelo convite, eu sempre adoro sua companhia de qualquer maneira, então fico feliz de estar aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. Professora, os alunos sempre, e alunas, né, se questionam sobre essa questão de mobilidade, e até hoje tive uma pergunta fora de sala de aula sobre a questão de imigração, se tinha modificado com a questão do Covid, se não tinha, como é que funcionavam essas coisas. Eu falei, olha, depois você assista o programa Entre Elas, que você vai entender um pouco melhor essa questão, né? Que ter a questão do Covid diminuiu, sim, a mobilidade humana, mas a questão da migração ainda ocorre e ela traz aí enormes desafios, porque às vezes você está nesse movimento, vem o Covid, fecha fronteiras, aí você tem pais de um lado e crianças de outro. Qual que é a sua visão nesse sentido, professora? Eu acho que uma das coisas que a gente vai ver ao longo prazo, né, especialmente, acho que agora, não sei para mim, não sei para vocês aí, mas hoje, para mim, é o aniversário da pandemia. Exatamente um ano atrás foi quando eu fiz o meu último dia de trabalho de campo na escola que eu trabalho, fazendo trabalho de campo, porque aí no dia seguinte estava tudo fechado. Então, faz exatamente um ano, 11 de março, né, de 2020, que para mim foi um dia bem significativo, foi uma quarta-feira, e eu lembro exatamente, né, dessas conversas. Então, acho que assim, muita coisa do que a gente vai ver dos impactos do Covid, a gente está começando a ver agora, até porque os estudos, eles não conseguiram, né, captar tão rapidamente os impactos, porque a gente não podia estar nos lugares. Então, assim, muita informação ficou pela metade. O que a gente vê muito acontecendo é, em janeiro de 2020, quando eu estive na fronteira do Texas e do México, ali El Paso, Ciudad Juárez, tinha um fluxo de imigração muito alto. Então, tinha muita gente em Ciudad Juárez, né, que é do lado do México, esperando uma data para poder se apresentar na frente do juiz para o caso ser ouvido, para ver se eles iam poder aí esperar novamente uma nova audiência com o juiz, esperar do lado americano. Mas, como tinha um protocolo novo, que é o que eles chamam era o MPP, né, que é o Migrants Protection Protocol, que é essa ideia de que ficou conhecido como Esperando no México. Então, que a estrutura do governo do Trump montou essa implementação de fazer com que as pessoas ficassem no México, mesmo querendo asilo nos Estados Unidos. Houve um acordo entre os Estados Unidos e o México, que as pessoas esperariam no México um momento para se apresentar à frente a um juiz. Então, o que isso fez? Acumulou muita gente na fronteira do lado mexicano. E então já tinha muita gente ali. Isso estava em janeiro. Então, quando março, né, o Covid aconteceu, já bateu em lugares que estavam totalmente lotados, né? Já não tinha cama suficiente, né, para as crianças e famílias dormirem. Muitas famílias dividiam camas, né? Então, essa ideia de distanciamento social, de sabão, lavar a mão, álcool em gel, tudo isso já era uma coisa muito difícil sem a pandemia. Imagine com a pandemia. Então, eu acho que o que causou foi ainda uma questão, deixou mais precário ainda o sistema de acolhimento dos dois lados, né? Então, que é uma coisa que agora a gente está vendo o governo do Biden tendo que abrir novos lugares para poder acomodar a quantidade de imigrantes que estão chegando na fronteira. E assim,
tem toda uma cobertura da mídia falando que tem uma crise humanitária nova, porque desde que o Biden assumiu, abriram as fronteiras. Não é verdade, ele não abriu fronteira. O que ele está deixando acontecer é que os menores sem documentos podem esperar nos Estados Unidos para ver o que acontece com eles. Mas o problema, o que o Covid faz? Ele aperta estruturas onde as pessoas podem ficar esperando. Então, isso deixa, né, a quantidade... Tiveram mortes, teve alto contágio, mas o outro problema é que a gente não tem dados oficiais de tudo que está acontecendo, especialmente no ano passado, porque o governo também não queria divulgar. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente está descobrindo agora, mas o maior receio é esse, os centros de detenção ficarem lotados, não poder seguir a orientação do Centro de Controle de Doenças e deixar essas pessoas muito próximas uma da outra e aumentar o contágio. Nossa, realmente é muito complicado a gente pensar, e aí a questão do centro de detenção é algo muito chocante, né, de ver. Eu lembro quando isso na administração do Trump veio à tona, e as pessoas chocadas, né? E algumas pessoas aqui no Brasil, a gente, nós não temos, etc., mas a gente também não teve a abertura necessária, por exemplo, em relação aos migrantes venezuelanos. Aí a gente tivemos até confrontos ali nas fronteiras, etc. E essa situação, que já era muito delicada, né, a situação México-Estados Unidos sempre foi muito delicada, com a questão do Covid continua, e essas crianças que ficam aí à mercê da questão da saúde, como é que encontra os pais. E mesmo quando eles... E aí, o próximo passo, né, professora? A gente até, vamos ver você conversando comigo, eu fiquei muito, muito tocada com a sua pesquisa, é um tema realmente muito importante, e a professora Gabriele, ela vai a campo, ela mencionou no começo, mas ela realmente vai a campo, ela entrevista, ela não é... Ela vai lá, ela tira dados e traz aí uma perspectiva, então, por isso que eu adoro ouvi-la. Como é que como é que essas crianças conseguem achar os pais? Ou como é que eu faço para fazer essa movimentação? Ou às vezes isso se perde, né? Você tem crianças que chegam sozinhas, ela nem sabe explicar de onde que ela veio. Como é que isso é na prática, professora? Então, tem vários grupos de pessoas, né, que chegam na fronteira. Então, você tem o grupo que é mais apreendido pelo sistema de patrulha da fronteira, são o que eles chamam de unidades familiares, né? Então, são famílias que chegam juntas e elas são apreendidas. Isso é mais ou menos 80% das apreensões na fronteira são famílias. Então, durante o governo Trump e outros governos também, tinha um marketing muito grande de: olha, a gente está pegando o pessoal que está fazendo tráfico de drogas, e a gente está pegando pessoas que estão fazendo, né, tráfico de seres humanos e tudo isso. Sim, acontece. É importante patrulhar e pegar isso? Claro que sim. Mas 80%, né, das pessoas ali sendo apreendidas na fronteira são famílias chegando. Então, você tem esse pedaço que, em 2018, dentro da tolerância zero, da política de tolerância zero, eles separaram e falaram: os adultos vão ser processados como criminais, né? Então, vai ser um ato criminal o que eles fizeram, e as crianças vão ser entregues ao sistema né, orfanato americano, que é o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Então, teve essa separação. Foi os adultos sendo julgados pelo Departamento de Justiça, né? Então, com os juízes e tal, e as crianças sendo entregues ao Departamento de basicamente, Serviços Humanos e Saúde. Então, esse é um grupo, e aconteceu isso em 2018, aconteceu até um pedaço de 2019, e aí a prática que continuou acontecendo em 2020 é que mesmo as famílias chegando, se você não conseguisse comprovar que era o seu pai e a sua mãe com você, podia ser uma avó, podia ser uma tia, e a criança poderia ser separada mesmo assim, porque não tinha essa questão de seu pai ou a mãe biológico, não era a ideia do cuidador. Então, esse é um pedaço da narrativa. O outro grupo são individuais adultos que chegam na fronteira ou tentam cruzar a fronteira ou se entregam e pedem asilo, né? Tem muito disso, especialmente as famílias. As famílias raramente estão se escondendo nessa parte de cruzar. Elas chegam até uma pessoa da polícia, né, de patrulha da fronteira, e falam: eu estou me entregando porque eu preciso de asilo, porque eu estou sendo perseguido, porque eu no meu país tinha violência e tudo isso. Então, os Estados Unidos têm as leis deles de receber refugiado, então teria que ser processado por esse caminho. Mas o que a gente viu é que não foi esse o caminho usado, né? Até tem muito
foi assim, acho que foi no ano de 2020, acho que foram 750 mil famílias que foram pegas e deportadas imediatamente. Não foram dadas a chance de se apresentar e contar o caso para pedir um refúgio, para pedir asilo. Então, eu acho que isso também é um dos problemas. Então, mas aí você tem os adultos que tentam cruzar a fronteira, são apreendidos, são normalmente julgados e deportados até rapidamente, que é o que eles chamam aqui do rocket docket, que são esses processos foguetes, né? Que chega no juiz, o juiz já julga, às vezes, 140 pessoas de uma vez em uma sala só, que acontece muito no Arizona. No Texas, no que eu pude ver, tinham, às vezes, 12 a 20 de uma vez, e o juiz já falava, e eles entravam nessas cortes, né, nessas salas, acorrentados, com uniforme já de presidiário, né? E eram perguntados de uma vez. O juiz falava: você se considera culpado pelo que você... Tarará? Sim, todo mundo. Sim, 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 sim. Então, e os advogados falando que eles não tinham tempo para escutar a história do cliente, eles não tinham tempo para poder preparar uma defesa por causa da velocidade que o governo queria que as pessoas fossem deportadas. E aí, o terceiro público que a gente tem são os menores desacompanhados. 80% desses menores são meninos entre 16 e 17 anos que chegam até a fronteira também porque estão fugindo, né, violência de gangue, pobreza, fome, muitas dessas coisas. Eles chegam até, a maioria de El Salvador, Guatemala e Honduras, chega ali até a fronteira e pede esse refúgio nos Estados Unidos. O governo do Biden está deixando esse grupo entrar nos Estados Unidos e esperar julgamento e esperar um desfecho aí. O pessoal de 2018, 2019, as famílias que foram separadas ali, daquelas famílias separadas, agora no momento tem 499 famílias que ainda não foram reunificadas. Então, chegou até o ponto de ter 5.500 famílias, né, sendo separadas de crianças, inclusive mais de 500 crianças com menos de 5 anos, inclusive bebês que foram separados, e que, né, se você perde o bebê ali, não tem como você saber de onde veio, enfim, até com crianças pequenas eles estavam usando bandeira para falar, ou às vezes o hino nacional para escutar e saber de que país era. Então, tinha alguns desses mecanismos, e tem ainda 499 famílias que ainda não foram reunificadas. E os advogados estão tentando fazer essa ponte, mas tem um pedaço que, basicamente, foi um erro do governo anterior de não fazer o registro próprio, né, do que estava acontecendo, e ainda colocar os pais numa posição que eles foram quase que forçados a fazer uma renúncia de ser o responsável pelaquela criança, né, que é o que eles chamam aqui do waiver. Então, eles assinaram um waiver onde aí eles foram deportados, então você também tem essa separação de que não só eles estão detidos, mas tem pais que foram deportados para o país onde eles vieram e as crianças que ainda estão nos Estados Unidos. Eu falei muito, mas esses são os grupos de que a gente está falando, mais ou menos, para ter uma ideia. Nossa, não, realmente bastante informação. Desculpa. Não, mas é isso mesmo, tá ótimo, tá certo, é para conscientizar. A ideia aqui do Entre Elas é mulheres tratando sobre diversos temas, e eu não conheço ninguém que fale do tema de migração e crianças como você. Então, acho que realmente dados são importantes porque sai da teoria, né? E uma questão que eu gostaria de ressaltar, quem está nos escutando talvez não tenha ainda se deparado com essa questão. Na questão da migração nos Estados Unidos e México, a professora ela mencionou, né, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, porque as pessoas acham que vem todo mundo do México, né? Não, todo mundo, e não é. E aí traz uma dificuldade ainda maior nesse sentido. E tem aí uma questão de criminalização dos adultos, falar, então quando chega adulto, é criminoso, é terrorista, etc. E isso traz uma dificuldade. Tem alguém que acompanha esses adultos? É dado um advogado ou é um advogado para esse grupo todo? Como é que funciona na prática, professora, do que você já conseguiu ver? Sim, normalmente, agora o que acontece antes, se você era detido como imigrante cruzando a fronteira, ou até aqui, por exemplo, vamos dizer, tem uma pessoa que vive aqui em Massachusetts, aqui em Boston, onde eu vivo, ela está dirigindo, ela é parada pela polícia, vamos supor, o policial pede para mostrar uma carteira de motorista, não consegue mostrar, o policial pode usar o poder para deter a pessoa e aí dividir o banco de dados com
o que a gente chama, né, que é o ICE, que é o Immigration and Customs Enforcement, que é a parte, que é a polícia da imigração, basicamente, né? E aí, se isso acontecer e a pessoa for detida, ela não tem direito automático a um advogado. Então, o que acontece? Tem muito... O que salva são essas organizações pro bono ou essas organizações que uma família, por exemplo, aqui eu já trabalhei com uma família que a pessoa que trabalhava para essa família foi detida, ela ficou detida 2 meses e a gente teve que achar o número dela de detenção para poder colocar um advogado, e aí em um dia que os advogados podem fazer uma visita no lugar, eles vão já com o nome, falam o nome da pessoa X, aí a pessoa dá um passo para frente e fala, sou eu, aí o advogado fala, sua família me mandou. Mas a pessoa não necessariamente consegue ativar isso sozinha, estando lá dentro. Então, também tem esse problema. E então, os advogados, eles acabam, dependendo do estado que você está, como Arizona, o Texas, às vezes tem esses advogados que são os defensores públicos, né? Que estão ali, que vão fazer esse trabalho, mas eles têm milhares de casos. Então, eles podem ter a melhor das intenções, mas tem muito pouco acompanhamento, quase nada. E ainda tem o pessoal que cobra um dinheiro grande e que é só para tirar dinheiro dessas famílias, porque eles sabem que não vai dar em nada o caso, entendeu? Então, assim, tem muito problema ainda com essa questão de representação e não tem um acompanhamento, como você disse, assim, que eu falaria que é algo que um acompanhamento padrão. E tem histórias, agora não tanto, mas até o ano passado, 2 anos atrás, muita coisa que saiu sobre crianças tendo que ir em frente a um juiz e se defender, sozinhas, crianças de 3 anos. Né? Então, assim, essa ideia de que... E tem imagens disso, da criança usando, né, um headphone ali, entendendo, sendo traduzido, e as pessoas esperando que a criança se defenda. Enfim, sabe que não vai acontecer, mas, de novo, é para poder fazer rápido. É porque eles querem a deportação, eles querem a questão para circular de maneira rápida. Mas o acompanhamento é muito pouco e depende de organizações não governamentais que querem ajudar nessa defesa. O acesso à justiça é zero, né? É um sistema cruel. Ele tenta, de todas as maneiras, apertar, entendeu? Para não ter esses espaços para ter defesa. Eu acho um sistema muito cruel, com certeza. Não, realmente é um sistema que ele visa, como você falou, né? Deportação, vai embora, é isso aí, não deu certo. Mas a questão das crianças é algo muito preocupante, né? O trauma que isso causa nas crianças, né? De terem que sair de um lugar, porque diferentemente do que as pessoas imaginam, ninguém sai do seu país nessa circunstância porque, agora eu quero viver, ir para Disney, etc. Né? Ele está lá porque ele está tendo uma violação grave de direitos humanos. São locais onde tem uma dominação aí de guerrilheiros, de facções, etc. Tem imposto de guerra em alguns países da América Central. E essa condição das crianças chegando, que eu vejo sempre aqui falando, né, dos traumas, etc. Quando essas crianças conseguem ingressar nos Estados Unidos, tem algum tipo de acompanhamento psicológico em relação a elas ou não? Então, o que depende muito, e eu até, enfim, isso para mim é algo, porque outro dia eu estava conversando com alguém, e alguém estava me falando que até ali na fronteira do Brasil, esqueci qual era o país, falando que estava até tendo separação de família, acho que de imigrantes entrando no Brasil, eu não me lembro qual Venezuela país. estava tendo mesmo. E eu achei isso também, até fiquei pensando se era uma prática transnacional, que pela ideia do que aconteceu nos Estados Unidos, se isso é implementado, ou se é algo que já acontece há muito tempo, a gente que não sabe, né? Porque às vezes isso acontece muito também da gente de não ser coberto, mas com a questão das crianças, uma maneira, que é a maneira que eu pesquiso mais próxima, são pelas escolas. Então, o trabalho que eu faço nas escolas é o que me deixa mais perto de saber o que está acontecendo com as crianças, porque a escola é o primeiro lugar, né, de ingresso, como você falou, das crianças aqui nos Estados Unidos. E elas ficam na escola 6 a 8 horas por dia, isso pré-Covid, né? Porque aí, quando as escolas fecharam, essas crianças ficaram em casa, que aí deu outra questão interessante de pensar nos efeitos disso. Mas, quando elas estão na escola, as escolas aqui normalmente têm uma psicóloga, tem uma assistente social, né, que normalmente sabem um pouco sobre os casos, mas tem muito pouco treinamento para esses profissionais, inclusive os professores, que é o que a gente chama de um treinamento informado por trauma, né? Uma pedagogia informada pelo trauma.
que é essa questão de saber como dar aula numa classe com crianças que passaram por desses traumas específicos de separação. Que também a gente pode pensar, né? Crianças que crescem em extrema pobreza, crianças que passam fome em casa, crianças que têm muita violência em casa, que têm, né, pais alcoólatras ou pais que são presidiários. Enfim, tem vários dessas coisas que a gente sabe que influencia em como as crianças internalizam muito desses traumas. Então, o que a gente vê na escola, o automático que a gente vê é, às vezes, as crianças não participarem, né, ficarem tímidas, chorarem, não se sentirem parte. Então, tem algumas escolas, porque elas têm alto né, fluxo de imigrantes chegando, é algo que elas conhecem muito bem. Então, as psicólogas, elas conhecem a história bem. Agora, tem lugares nos Estados Unidos que tem poucas crianças, então, e os pais não querem contar a história, às vezes, porque eles se sentem mal, porque eles sentem que, às vezes, recontar a história é retraumatizar, eles sentem, né? Ou eles sentem que, pelo fato deles não terem documentos, isso vai dar uma visibilidade que eles não querem. Então, isso interrompe muito a parte de escola, casa, de conseguir entender um pouco melhor qual que é o histórico, né, da criança. Então, uma coisa que eu trabalho muito com os professores aqui é usar desenhos, é tentar elicitar narrativas baseadas em arte, em outras coisas, para poder tentar entender um pouco melhor pelo que a criança passou e quais podem ser pontos que ela precisa de mais apoio e suporte. Mas não é algo que é constante ou padrão por todas as escolas. Então, algumas crianças em alguns lugares vão sofrer muito mais do que outras, com certeza. É realmente uma realidade que já era triste antes de Covid, e agora a Covid fica pior. E aí, ouvindo você falar, eu sei que é um grande tema, essa questão de crianças, etc. A professora Gabriela é mãe de 2 meninos lindos, além de tudo, então, super mami. E ela tem esse trabalho com crianças, essa pesquisa, e ela fala bastante sobre o impacto do Covid, né, nas redes sociais. Para o Brasil, o que aconteceu? Das crianças não poderem ir para a escola, tem muita questão de segurança, etc., mas tem muita criança que dependia da escola para poder comer, né, de ir para a escola para ter merenda, etc. E na circunstância aí da criança migrante, imagino que saber como essa criança está sendo tratada, se ela está tendo aí acesso, porque às vezes tem, como a professora falou, alguém no presídio, etc. Como é que ficou isso, professor? Teve algum acompanhamento, ou crianças em casa, e aí ficou dessa forma? Teve algum acompanhamento nesse sentido? Então, as escolas públicas, né? Porque a maioria dessas crianças está indo para escolas públicas, a não ser algumas das crianças que às vezes vão para escolas pequenas religiosas. Então, tem muita, porque dão bolsa, né? Então, às vezes, uma escola pequena católica que dá bolsa para imigrantes que chegaram, porque também tem a questão, às vezes, né, de imigrantes latinos também serem católicos, apesar de ter muitos imigrantes que chegam mais tem muitos, né, evangélicos também, então está mudando um pouco a cara da religião dos imigrantes que chegam atualmente versus 20 anos atrás. Isso é uma diferença que a gente observa aqui também. Mas na escola, quando o Covid, né, aconteceu, março e abril foi uma parada total. Não tinha acompanhamento, que mesmo as pessoas que podem dar o acompanhamento, elas também estavam sem estrutura, né? Eu acho que houve uma parada, um choque geral de não saber por onde começar essa ajuda. Quais são as coisas que, na minha pesquisa durante 2020, até acabei de terminar de escrever um artigo nisso, vamos ver se vai sair ou não. Mas com certeza vai sair, também já quero ler. Uma das coisas que a gente observou é que para as crianças que ficaram em casa, né, porque isso acabou sendo forçado, o primeiro grande efeito foi um efeito de infraestrutura, que é um efeito que a gente também vê no Brasil. Então, a ideia de que você pode fazer escola à distância, ela requer né, internet. E não só internet, mas uma internet rápida, porque se tiverem 5 pessoas usando, o negócio vai cair, né, não vai dar certo. Também você precisa de um espaço para conseguir ouvir, senão está todo mundo gritando para participar daquela aula ao mesmo tempo. E se você vai ter um acompanhamento com uma psicóloga ou uma assistente social, às vezes você não quer falar na frente de um monte de gente, às vezes você precisa da privacidade, que é o que a escola dava. Você poder levar a criança para uma sala que tem coisas lúdicas,
que tem, né, uma coisa para ela comer, para ela conversar, onde ela se sente bem, mas às vezes ela está ali do lado de um pai ou de uma mãe que ela já sente uma responsabilidade grande de proteger e de não conseguir necessariamente se abrir e contar alguma das coisas que, né, foram difíceis e continuam sendo difíceis. Então, foi todo o primeiro problema foi esse de infraestrutura, é que eu acho que no Brasil, acho que você concordaria, né, essa questão de Com infraestrutura. certeza. Né, Zero infraestrutura. Crianças que não tinham internet, ou não tem, às vezes tem internet e Wi-Fi em casa, mas não, fazer aula pelo celular, né? Assim, realmente está muito precário. Elas recebendo as lições pelo grupo de WhatsApp de mães. E assim, obviamente que a gente entende que teve que ter essa adaptação, etc. Mas o ensino, assim, eu fico realmente muito preocupada como que essas crianças, no momento que elas estão se descobrindo como seres humanos, o espaço dela, o espaço do outro, o espaço dela ser uma tela de computador, né? Eu acho que também, como você mencionou no começo, é que a gente vai ver posteriormente. Porque a relação, a criança, aquele momento que ela está sabendo se relacionar com outra, ela aprendeu agora a se relacionar por uma tela, como é que isso vai ser posteriormente? Realmente certeza, com certeza. Então, eu acho que assim, então, para as crianças imigrantes, aqui foi uma barreira tripla, né? Porque essa questão de não só tem a questão da pobreza e da infraestrutura, mas também tem aquela questão da incerteza, de que a qualquer momento, e se meus pais forem deportados, e se alguma coisa acontecer, e se eles forem parados pela polícia. Então, tem essa questão que os pais dessas crianças imigrantes aqui, a maioria são trabalhadores essenciais, que são os trabalhadores que não pararam de trabalhar, né? Que continuaram indo para os supermercados empacotando, né, as compras, que continuaram, enfim, dirigindo carros de construção, que continuaram resolvendo problemas de encanamento, que continuaram fazendo esse tipo de coisa. O que aconteceu foi até mais a questão de gênero, porque as mulheres que fazem mais limpeza domiciliar, essas pararam. Foi a primeira coisa que as pessoas cortaram durante o Covid, foi você não quer ninguém na sua casa, né, limpando a sua casa ou fazendo coisa ali, porque quer dizer entrar na casa. Então, tudo que era fora da casa conseguiu se manter mais do que o trabalho doméstico. Foi um corte, foi uma bomba muito grande, e isso afetou a renda das mulheres imigrantes que dependem muito ou de cuidar de criança ou de limpeza e trabalhos desse tipo. Então, quando as crianças em casa, teve esse problema da infraestrutura, teve o problema dos pais terem que continuar trabalhando, então o que a gente começou a chamar aqui de meio que foi uma quebra no sistema de cuidado, né, que você contava com a escola para a criança estar lá durante o dia para você conseguir trabalhar. Se a criança está em casa, isso vai impactar diretamente a sua habilidade de trabalhar e ter renda para poder manter a sua casa onde você mora, né? Então, ficou naquele esquema circular disso. E então esse foi um pedaço. O outro pedaço foi o pedaço das professoras que eu entrevistei, falando da experiência delas tentando ajudar as crianças pela tela. E algumas professoras falaram muito sobre isso, tipo, como é difícil confortar, como é difícil ajudar e apoiar crianças pelo computador. Se você vê uma criança chorando, triste, você pode conseguir movê-la para um grupo, né? O que a gente tem aqui, um breakout room, ou isso, aquilo, para tentar uma coisa individual. Mas é muito mais difícil, né? Nesse sentido. Então, para algumas professoras, elas falaram muito disso, em como isso constrangeu elas conseguirem cuidar mais das crianças e poder estar lá de uma maneira mais efetiva. Mas também houve professoras que falaram ao contrário, que por causa da tela, por causa do computador, elas conseguiram ver a casa onde essas crianças moram. Elas conseguiram ver que essas crianças são responsáveis por cuidar de outras crianças, que elas moram num estúdio que não tem quarto, né? Que é só um espaço só, que elas estavam comendo no chão, sem garfo e faca, ou enfim, que elas não estavam sendo. E também alguns professores que falaram: eu fiquei surpresa com como os pais estavam checando, como os pais estavam trazendo um copo de leite, estavam colocando um travesseirinho atrás da cadeira para a criança poder, né, ficar mais confortável. Então, para alguns professores que têm essa ideia de que pais imigrantes não ligam para a educação dos filhos, porque eles estão sempre trabalhando e eles não conseguem ir em reunião, e eles não conseguem em evento, às vezes tem essa ideia de eles não ligam para a educação. E não é verdade, é uma grande mentira isso. Então, eu acho que também serviu para eles falarem, eu acho que a minha construção do pai imigrante também era uma construção falsa, né? De
não era real. Então, eu acho que do lado dos professores teve essa coisa de alguns deles falar, eu consegui enxergar, ter uma conexão, que eu acho que se a gente manter alguma coisa pós-pandemia, eu falaria que os professores podem fazer essas visitas né, não precisa fazer o pai ou a mãe irem até a escola, se eles não puderem. Tem pais que eu entrevistei que eles conseguiram se reunir com os professores enquanto eles estavam trabalhando, porque eles fizeram né, colocaram o headphone no telefone e conseguiram fazer essa conversa, porque eles não foram mandados ir até a escola, então eles se sentiram mais confortáveis de participar assim do que ir lá. Olha só. Então, desse lado é um pouco... A gente não teve uma conclusão exata de o que foi melhor para o lado dos professores, mas com certeza as crianças sentem muita falta de estar perto de outras crianças e de professores, com certeza. Aqui no Brasil está essa incerteza, né, nesse exato momento, vai, volta e etc. E aí, não sei, nos Estados Unidos também acho que está mais ou menos assim, né? Está no ensino híbrido, aqui eles tentaram híbrido, e agora alguns lugares, a gente vai entrar no estado de São Paulo na fase roxa agora, ou seja, a restrição ainda maior. Então, vai ficar um pouco mais complicado. Vai ter toque de recolher das 8 horas da noite até 5 horas da manhã. Enfim, vamos ver como é que vai funcionar desse aspecto. As escolas vão ter férias de 15 dias agora, para não ter ninguém indo para as aulas, mas vai ser facultado em relação às instituições privadas. E nos Estados Unidos tá mais ou menos dessa forma? Eu acho que não, né? Tá um pouco mais tranquilo. Sabe o que é muito triste? Eu te digo que o que é muito triste é, nesse momento, aqui eu estou falando especificamente pelo estado que eu moro, né, aqui em Massachusetts, mas em vários outros, a gente está vendo uma luz no fim do túnel. Ah, que bom. Mas é triste isso, porque assim, é o que eu falo, meu coração assim, fica na minha mão pelos meus pais e por todo mundo que está no Brasil. Né? Então, assim, eu não me sinto confortável em ficar feliz ou comemorar alguma coisa quando eu sei que a situação no Brasil é uma completa contramão ao que está acontecendo em vários outros lugares, né? Para mim, me parece que é indo para trás, e ao invés de continuar essa caminhada para frente. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o exemplo daqui da minha cidade, né? Até semana passada, o meu filho de 6 anos, que está na primeira série, estava no ensino híbrido, uma semana na escola, uma semana em casa. A partir dessa segunda-feira passada, 3 dias atrás, 4 dias atrás, ele voltou direto. Então, ele está com 17 crianças na sala dele e ele está indo todo dia para a escola, menos quarta-feira é o dia que ele fica em casa, mas todo mundo fica em casa na quarta-feira. Então, são 4 dias por semana. E isso foi uma mega mudança aqui, foi um avanço extremo, porque a vacinação aumentou muito, os professores estão se sentindo mais confortáveis, porque a maioria dos professores está sendo vacinado, né? Então, assim, os pais também viram que, aos poucos, as coisas foram melhorando, as crianças aprenderam a usar máscara, não tirar máscara. Então, assim, tem muita coisa que a gente começou a ver, né? Os restaurantes puderam voltar a abrir, tem coisas, assim, a gente está começando a ver momentos de volta. E aí eu fico muito arrasada quando eu vejo a situação no Brasil, que, como você acabou de descrever, é o contrário, né? Tipo, a gente está indo para isso. Então, eu acho que, assim, a questão das escolas, para mim, isso eu já levei críticas e não críticas quando eu falo disso, porque eu falo muito, eu repito essa frase, eu sempre falo, as escolas, elas têm que ser as primeiras a serem abertas e as últimas a serem fechadas, né? Mas eu não falo isso colocando as mãos nos meus ouvidos e falando, mas tanto faz o que está acontecendo na comunidade, porque a minha regra número 1 é o que está acontecendo na sua comunidade vai ser refletido na escola. Então, o que eu estou falando na escola a gente sabe que a transmissão é muito menor do que em outros lugares. É disso que a gente está falando. Mas se a sua comunidade tiver com uma transmissão muito alta, vai ser refletido na escola. O que eu falo mais é assim, a transmissão, né? Quando as pessoas falam, tá vendo, abrir uma escola, já tem 6 professores com Covid, mas a gente tem que fazer o rastreio, a gente tem que saber, é porque eles já estavam vindo de comunidades com alto contágio? Então, isso é levado. Então, eu acho que isso que a gente tem que pensar muito. E aí, o problema maior no Brasil, que não dá para usar a regra, quando as pessoas falam, mas os Estados Unidos está fazendo isso, faz também no Brasil. A França está fazendo isso, faz no Brasil. Gente, as escolas públicas no Brasil,
a maioria não tem sabão, não tem água, não tem... eles colocaram uma garrafinha de álcool em gel e quando acabar, acabou. E tem que ter ventilação, mas as salas de aula com as janelas têm barras, né? Tem barra de ferro Sim. fechada que você não consegue abrir. Então, é você jogar crianças e professores lá para o Deus dará, entendeu? E essa é a minha preocupação. Mas quando eu falo a questão das escolas têm que ser as primeiras a serem abertas, as últimas a serem fechadas, é para sinalizar que é aí que tem que estar o investimento. Com certeza. Investir na vacinação de professores, investir numa estrutura, e como a gente falou, né? Não tem a estrutura para volta e também para a distância, né? Crianças em comunidades que não conseguem ter acesso à tecnologia, à internet, onde teve aí o investimento para cada um ter, então vamos ter um 3G, não, um eletrônico, um tablet, para que a criança possa acompanhar. Não, a criança tendo que, às vezes, depender da mãe, chegar do trabalho para falar, no grupo das mães, a professora mandou tal lição. E como que vai ficar esse reflexo? Tem a questão psicológica do que a gente falou, mas essa questão de educação mesmo, né? Esse gap que vai ficar. E, infelizmente, como você mencionou, o Brasil, por isso que eu acho que está todo mundo muito arrasada, como se a gente estivesse num luto essa semana. Até os alunos, quando na sala de aula, tá aquele clima, né, de para onde a gente está indo? O mundo todo está. Né, o Chile tá praticamente ali vacinado, a Argentina está indo super bem e o Brasil está com um número. Ontem, quase 2.500 mortes. Então, como que a gente vai melhorar isso? Né? E toda essa questão também. A gente também recebe migrantes, como é que estão sendo, onde estão sendo tratados esses migrantes, para onde que eles estão indo e etc. Então, realmente, muito, muito, muito complicado toda essa questão e as fronteiras fechadas, né? Famílias separadas. Toda hora eu vejo essa questão, pais que foram viajar para visitar alguém e não conseguem voltar, e ficam os filhos, ou os filhos vão, ou tem os pais separados, foi visitar a mãe e não voltou mais, e aí você tem essa distância familiar forçada, então realmente eu estou tentando ficar com esperança, mas é complicado, gente, porque eu não estou vendo. E é o que eu escuto muito no Brasil, inclusive de pessoas que eu conheço e tal, é essa questão com os imigrantes no Brasil, que é algo que hoje em dia, o fluxo de imigrantes sul-sul é maior do que o fluxo de imigrantes sul-norte. O que a gente quer dizer com isso é, né, do sul global e do norte global. Então, essa ideia de que, sim, o fluxo México-Estados Unidos sempre foi o campeão da quantidade de imigrantes tentando ir. Mas o que a gente vê muito mais agora são essas dinâmicas de tipo Bolívia-Brasil, Venezuela-Brasil, Haiti-Brasil, né? Ou a gente vê países até na África, um país para o outro, né? E aí tem muito essa questão das pessoas usarem isso e falarem: a gente já não tem estrutura e ainda está chegando mais gente. E aí eu acho que isso dá muita abertura para questões de xenofobia, né? Dessas coisas de falar, mas tem que mandar embora mesmo, não é para ficar aqui mesmo, porque a gente não consegue nem dar conta da gente. E eu acho que isso é uma dualidade falsa, né? Porque não é que aqueles imigrantes vão ser os que vão fazer o que a gente tem acabar. Já não tem direito como era para ter, independente de pessoas chegarem ou não, entendeu? Não adianta querer culpar, mas eu acho que existe essa tendência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de achar quem é a população que a gente quer culpar pelas coisas que acontecem. Então, aqui nos Estados Unidos, por muito tempo, é culpa dos mexicanos, é culpa dos salvadorenhos, é culpa disso, culpa dos brasileiros, é culpa... E aí a gente só vira essa dinâmica, dependendo de com quem for. E eu acho que isso alimenta muito políticas de imigração que são piores. Porque essa é a mentalidade das pessoas que estão desenvolvendo as políticas. Né? Exato. E aqui no Brasil tem aquele falso de nós somos receptivos, né? E essa questão da Venezuela mostrou que, na verdade, não, né? Nós somos receptivos, se tem a questão do turismo, né? E aí é uma questão interessante, que o mesmo panorama, né? Eu estava conversando com uma professora do Chile sobre a questão de imigração, ela falou assim, Paula, quando vem alguém da Colômbia, quando vem alguém da Venezuela, né? Vai querer pegar nosso emprego, vai prejudicar nossa economia, etc. Chega um espanhol, nossa, que incrível, né? É um expatriado, né? Um expatriado, eu sempre falo isso aqui também, quando as pessoas... Eu bato um pouco nessa tecla eu sei, e você pode falar disso melhor do que eu, porque eu sei que às vezes não é tão boa essa tecla que eu bato aqui, mas essa questão de que as pessoas separam, né? Um imigrante
tem o imigrante econômico, o imigrante isso, o imigrante aquilo. Aí tem o refugiado. Então a gente pode dar prioridade para um refugiado que é diferente de um imigrante. E aí eu acho que, às vezes, essas políticas, né, que existem, que às vezes facilitam a entrada de alguém que é de um país específico, ou isso, então a gente usa essas classificações para poder tirar quem a gente já tem preconceito com. Né? Então, se a gente quer colocar que os mexicanos aqui vão ser um problema, então eles entram nessa coisa de, não, eles são imigrantes econômicos, eles estão escolhendo vir porque eles querem tirar o trabalho do que está aqui. Mas aí você fala, não, o pessoal, como você falou, o pessoal que está vindo, sei lá, da Irlanda, né, tem uma conexão maior com os Estados Unidos, porque também tem a questão de serem brancos, falarem inglês, né? Toda essa questão que eu acho que também, eu tento falar um pouco disso sobre esse processo de racialização, não sei se essa palavra existiria, mas é o que a gente fala aqui é um racialization, né? Que é essa ideia de que quando o imigrante chega aqui, ele é colocado no census americano, né? Então, que é essa ideia de que ele vira uma pessoa, né, negra, uma pessoa X, Y e tal, mesmo se ele não se autodenomina assim, mas ele vira isso baseado na classificação que existe. Então, os brasileiros aqui é um caso super interessante, porque os brasileiros que eu trabalho aqui perto, né, que eu faço pesquisa, pode ver que todo mundo coloca lá que eles são brancos na hora que tem que preencher os formulários. E porque existe essa ideia de que querem se enxergar também como pessoas brancas na sociedade americana, porque não querem se enxergar, às vezes, como o imigrante latino, né, que vem desses outros países, que não é o Brasil. Então, existe também uma hierarquia entre esse bloco latino, né, nos Estados Unidos, de quem acha que é mais merecedor do que o outro, quem acha que vem de uma classe social mais acima do outro. Então, tem essas dinâmicas que também complicam quem as pessoas querem culpar por tudo de ruim que está acontecendo, né? Então, Exato. infelizmente, é uma prática. É uma prática. E teve um estudo bem interessante quando teve o boom da migração da Síria, e aí o Brasil achou que, nossa, ia receber vários, e ficou todo mundo, nossa, veio um monte de sírio, não veio, né? Só que daí, quando eles estavam analisando a questão, né, uns grupos das ONGs começaram a ver que, assim, elas trabalhavam com a questão de trabalho, né, como inserir os migrantes na relação de trabalho. Para os haitianos que vieram pouco antes, né, porque veio a questão do Haiti em 2010, da Síria explodiu a guerra em 2011, 2012, e aí você começou a ter um fluxo em 2013. E aí eles se questionaram, né, os dois ali, né, com uma situação de penúria, né, um vindo de um conflito armado, o outro vindo de uma questão natural, que já eclodiu com o conflito pós a questão do terremoto. E aí era a questão racial, né? Era justamente porque você tinha pessoas do Haiti que são negras, pessoas da Síria que são brancas. E eles desesperados, né? Porque eles não sabiam o que fazer. E aí eles fizeram uma nota, né? Falando justamente isso, porque as empresas decidiam, se elas tinham ali uma abertura para migrante, eles optavam pelo migrante branco. Então, é muito complexo isso da questão racial, que eu acho que se fala muito pouco sobre essa questão racial na migração ainda hoje. Não sei como é que está nos estudos nos Estados Unidos. Eu sinto uma falta disso no Brasil, uma pauta mais aberta em relação a isso para tratar o tema. Como é nos Estados Unidos? Também é mais fechado, o pessoal fala muito? Eu acho que tem bastante trabalho nisso agora, especificamente quando a gente fala, né, aqui a denominação em inglês que eles falam black and brown, né, que são as denominações que eles usam aqui para falar exatamente sobre como isso importa em como as pessoas são discriminadas, né? Isso é bem importante aqui. A gente estava até escrevendo um desses artigos sobre os imigrantes brasileiros aqui, e a gente teve muita dificuldade de achar estudos que falavam sobre isso. Porque eu acho que o que é interessante pensar também, historicamente, você vê, nos Estados Unidos, tem até um livro, não sei se eu já falei, mas um livro que eu li há muito tempo atrás, mas que eu adoro, que eu não vou lembrar agora o título, mas o autor, ele chama Anthony Marks, e ele compara o Brasil, os Estados Unidos e a África do Sul. E ele compara esses três países pelas leis que já existiram, que tem a ver com racismo, né? Então, assim, o apartheid,
na África do Sul, é algo, né, muito, muito conhecido. Nos Estados Unidos, a gente teve Jim Crow, né, que foi essa que foi toda a questão, né, do que aonde os negros podiam ir, que escolas, que aí nos anos 50 teve um caso grande, que é o Brown versus Board, que foi um caso que foi para a Suprema Corte, que dessegregou as escolas, que basicamente falou, não, agora tem que, porque antes era escola só para crianças negras e só para crianças brancas, né? Então tem um histórico de lei de discriminação e racismo. E no Brasil, o argumento que ele faz é que no Brasil nunca houve uma lei específica como o apartheid ou como Jim Crow nos Estados Unidos. Então, é algo que é um pouco mais é mais velado, né? Porque aquela história no Brasil que tipo você fala, vocês consideram uma pessoa racista? A pessoa fala não. Você conhece alguém que é racista? Sim, todo mundo que eu conheço, né? Então, tipo, essa conta não fecha. Porque se todo mundo fala que eles não são, mas que conhece muita gente que é, então, qual das duas que é? Né? Qual realidade que é, né? Exatamente. Qual realidade que é? Então, é uma comparação super interessante de pensar até como nos Estados Unidos, eu acho que existe muito, já existe uma linguagem sobre isso que ela é mais antiga, né, do que do Brasil, para falar e analisar isso. Que no Brasil eu acho que é algo mais, tem muito mais gente falando disso agora. Por exemplo, você pega uma pessoa como a Djamila Ribeiro, né, falando sobre coisas que aqui nos Estados Unidos eles estavam querendo falar, essa ideia do lugar de fala e tudo isso, que eu acho que são análises muito mais específicas do que está acontecendo, né, e do que vem acontecendo no Brasil, que eu acho que aqui nos Estados Unidos existe essa discussão, mas não necessariamente aplicada aos imigrantes. Existe essa ideia de se falar muito sobre os afro-americanos, né, e os latinos, enfim, nisso, mas não tanto em falar o que isso acontece com os imigrantes, porque é diferente um imigrante que vem da Nigéria, um imigrante, né, que vem de alguns desses países, ou um imigrante, eu sempre falo, tipo, eu sou brasileira, mas eu andando na rua, eu sou uma mulher branca, né, não tem... Ninguém vai achar que eu venho de algum outro lugar. Então, eu não tenho a experiência da discriminação e do preconceito desse visual, né, de interação. O que acontece comigo é muito mais relacionado ao meu sotaque e muito mais relacionado ao fato de eu ser mulher na academia, né? Mas ele não tem tanto a ver com essa ideia da discriminação racista que outras pessoas sofrem, que eu realmente não sofro, né? Obviamente. Então, acho que tem muito essas... Ainda são conversas e são estudos que eu falaria que não são tão bem feitos ou bem estruturados como outros campos, eu diria. Eu acho que o debate da questão racial ela está ganhando bastante espaço, mas em relação à migração, eu acho que ainda tem muitos passos a percorrer para falar sobre essa questão. Acho que e a questão da questão da mulher negra, eu vejo essa fala com mais frequência. A Djamila que escreveu aquele livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, eu acho que isso ajuda bastante esse diálogo, ter uma preocupação, né, de quando vai falar sobre um determinado tema, ou falar sobre a questão racial, se for falar da questão indígena, ter alguém, né, descendente indígena falando sobre a questão desse tema. Então, são vários problemas, e falando da questão indígena, um dos problemas, até esqueci de mencionar, que a OIM falou, foi dos indígenas vindo da Venezuela para o Brasil, né, saindo da Venezuela, e toda uma questão cultural ali envolvida, né, e que é um outro ponto que eu sei que você estuda bastante, que você fez aí a especialização na parte de antropologia, que eu acho o máximo isso. Como que eu vou olhar para esse imigrante por uma questão aí cultural, como é que vai ter essa inserção cultural, porque tem a barreira linguística, que é a primeira que vem, mas uma questão cultural aí muito forte, que tem aquela ou você assimila a nossa cultura, e a gente até uma vez conversou, acho que foi na nossa segunda live, ou você assimila a nossa cultura, ou você vai ficar excluído, né? E essa questão, como que ela é trabalhada nas escolas? Sim, isso, o que é interessante desse modelo, é que um modelo de assimilação, a integração, ou multiculturalismo, né, que é muito usado aqui, que escolas usam, eu acho que eles têm muito a ver com o Estado-nação, onde eles são, né, situados. Então, por exemplo, a gente vê que o modelo de integração de imigrantes na França, por exemplo, é um modelo muito diferente de como é
na Holanda, ou de como é na Inglaterra, ou de como é aqui nos Estados Unidos, porque tem essa ideia da identidade, né, do Estado-nação, em termos até do nacionalismo. Então, por exemplo, o que eu sempre acho a França um caso super interessante, essa questão de religião na França, né? Então, a questão da liberdade, né, de religião é liberdade da religião. Então, isso quer dizer que ninguém pode exercer a própria religião, né, na França, tipo em escola. Então, você não pode chegar na escola com um crucifixo gigante, você tem que guardar. Você não pode, mas você também não pode usar um hijab na escola, né? Então, assim, tem todas essas coisas que complicam isso. Nos Estados Unidos, é liberdade de religião, de exercer a sua religião. Então, você pode fazer, você pode, teoricamente, você vai com o crucifixo que você quiser, você faz, porque você tem a liberdade de exercer a sua religião, mas aí começa a ficar a questão de qual religião é mais forte que a outra, né? Em qual sentido. Então, são exemplos extremos de liberdade. Eu acho interessante pensar a liberdade de religião ou da religião, né? Porque nesse sentido, mas as escolas elas acabam implementando uma agenda do Estado-nação. Então, se o Estado-nação tem essa questão nacionalista, né, que você tem que integrar para sobreviver, isso é um modelo de assimilação, né, dessa coisa, você tem que aprender a língua. Se você não aprender a língua, tchau, né? Mas aí nos Estados Unidos o que a gente vê mais é esse movimento ao multiculturalismo, que quer dizer, por isso que a gente tem mais programas bilíngues, a gente tem mais programas onde outras línguas, né, são faladas, porque a gente tenta migrar aqui nos Estados Unidos, isso não todos os estados, tá? Porque tem estados que são piores que os outros, ou melhores, mas a gente tem que sair da ideia do déficit, que o imigrante está chegando e ele não tem algo, né? Que a cultura dele é uma cultura que não tem. Então, não aprendeu o português, não aprendeu como que é no Brasil, não aprendeu a comer o arroz com feijão, não aprendeu. Então, a gente tem esse filtro, né, do que o imigrante não tem, ao invés de olhar por uma questão de assets, assim, o que a pessoa traz. E eu acho que culturalmente essa tem que ser a transformação, da gente entender a cultura como adicionando, não subtraindo. Né? Então, não é que no final você saber português aqui, você não está subtraindo do inglês, você está adicionando ao inglês. Né? Então, eu acho que esse é um lance para mim que é muito importante de pensar culturalmente. Como que a gente muda o nosso registro? Exato. A chavinha. A chave ali, mudar e entender que são coisas que estão sendo trazidas. Eu acho que isso é algo que, culturalmente, é algo que a gente aprende. E o Brasil tem um histórico nacionalista de olhar para dentro, né, muito forte. Até tem todo um histórico de antropologia no Brasil, que por muito tempo, se você era antropólogo no Brasil, você tem que estudar o Brasil. Não é para estudar outra coisa. Né? Então, tem um pouco essa coisa, né, voltada um pouco para dentro, ser um país que fala português, dentro da América Latina, ter o orgulho do que produz, que tudo bem ter orgulho, né? Sou brasileiro e não desisto nunca e tal, e ordem e progresso, mas eu acho que isso dificulta muito, muito a compreensão de olhar para outras culturas como algo que adiciona, e fica só com essa fixação no que subtrai. Aqui nos Estados Unidos eles fazem a mesma coisa, essa ideia da... Eu já tive brigas sobre os meus filhos, que são bilíngues, né, de chegar na escola e a professora lá fala, não, ele vai ter que ter assistência no inglês. Eu falei, por quê? Só porque ele sabe português? Só pelo fato dele saber português, a ideia é que ele precisa de ajuda no inglês. Não existe essa ideia de que ele pode saber as duas línguas. Quer dizer, uma tira da outra, entendeu? Então, isso, para mim, essa ideia de subtração, que é algo que é forte aqui, tem vários livros excelentes, tem uma autora que chama Ângela Valenzuela, que escreveu esse livro nos anos 90, que chama Escolaridade que Subtrai, enfim, algo assim seria o título, mas que falava exatamente isso, como a ideia dos latinos na escola era uma ideia do que eles não tinham, ao invés do que eles têm. Essa ideia de que eles não. A minha cultura grega, a sua é zerada, mais ou menos isso, né? Infelizmente a gente vê isso. E aí, até você falando, eu vi um estudo uma vez que o Brasil ele
tem uma questão linguística muito complicada. A gente se diz um país turístico, etc., mas ninguém fala inglês, né? A grande parte da população não fala inglês, ou não fala espanhol, e aí eles criticando, falando, se o Brasil fosse realmente um país, né, aberto, vamos abrir, né, como a gente fala, né, o que seria o brasileiro que não tem nenhuma discriminação, etc., a gente teria esse reflexo na língua. A gente teria uma abertura linguística em relação a isso. Então, que a gente é muito mais essa característica até hoje de imigração do que de recepção, porque a gente ainda não quer assimilar nada. Ou a pessoa fala português, ou simplesmente não tem como me comunicar com ela. Se eu não me comunico com ela, ela não se insere. E aí eu achei interessante, e cabe muito no que você estava falando, que é realmente isso, né? De eu defender essa, como se fosse a cultura fosse algo ali nacionalista, e eu tenho que impor ao outro, ao invés de perceber que aquilo soma, né? Que se a gente não tivesse essa soma de culturas, a gente não teria evoluído tanto. O próprio esforço comum, né, do globo fez com que a gente pudesse ter em um ano uma vacina, por exemplo. Foi essa união, então é porque a gente tem que se unir. Se eu crio barreiras, é muito mais difícil para conseguir aí resolver conflitos globais, né, como a própria questão da Covid, que não sei se você viu, algumas pessoas nas redes falaram, eu não vou tomar vacina porque faz só um ano. Como é que eles vão fazer? Eu falei, gente, olha como a gente está na tecnologia. Você acha que um ano eles iam conseguir fazer? Não, eu tenho a sensação oposta, né? Eu falo, nossa, eu quero, porque olha que incrível como isso valida como a gente avançou, que fantástico e que bênção que a gente pode prestigiar isso, né? Isso eu acho incrível, com certeza. A gente fala tanto da tecnologia, e aí quando chega uma questão, né, fala, se a gente está se comunicando hoje dessa forma, é graças a esse avanço aí tecnológico. Então eu vejo essa riqueza cultural, mas infelizmente a nossa visão em relação a isso não é da maioria, né? A gente ainda tem vários desafios a superar. E eu estou olhando agora, passou muito rápido. Já são? Eu não vi isso, já são. Já está quase, já está para terminar aqui o programa, mas aí, antes de eu fechar, professora, você, assim, ou uma história, algo que tenha te tocado na sua pesquisa, ou às vezes até um pensamento de algo que, né, você queira falar de todos esses pontos, não precisa ser diretamente relacionado à migração ou à questão da criança, mas algo que você gostaria de falar aí para a gente fazer um fechamento, talvez difícil, né? Eu acho que assim, com a minha pesquisa, o que eu reflito muito e que eu tenho muita empatia com e penso nisso, acho que eu penso nisso quase todo dia, no sacrifício, né, desses pais. Então eu acho que assim, eu penso muito, claro, o meu foco é muito nas crianças. Eu acho que é uma população que ela não é escutada, que ela não é levada a sério do jeito que é para levar, então o meu foco é muito nisso, mas eu penso muito assim no sacrifício que esses pais e cuidadores imigrantes têm que fazer para poder, né, proporcionar uma vida melhor para os filhos. Eu acho que no final do dia é isso, né? É tentar viver uma vida melhor e dar uma vida melhor a aquelas crianças. E eu acho que para mim trabalhando com as famílias que foram separadas na fronteira, é muito, muito doloroso escutar e revisitar essas narrativas de separação e escutar na voz desses pais e dessas mães falando: será que eu fiz? Será que eu tomei a decisão certa? Né? E ter uma vida inteira pensando na culpa de se você fez a coisa certa ou não, pelo seu filho ou pela sua filha, que no final é isso que tá. Essa é a motivação. A motivação é você poder dar algo para o seu filho ou para sua filha que você não pode ter e que você e é isso que está no coração, né? De tomar essas decisões drásticas. Eu acho que isso não é coberto, levado a sério o necessário, sabe? Entender realmente a motivação e o quão importante isso é para esses pais. Então, eu penso muito nisso. E aí, o meu privilégio é colocado em xeque todo dia, em termos do fato de eu poder estar aqui pensando sobre isso e não vivendo isso. Né? Então, eu acho que, enfim.
Eu falaria isso. Nossa, achei tocante. A frase final até eu falei, nossa, não vou conseguir falar nada depois disso. Que realmente pensar, estar na posição de pensar sobre isso e não vivendo isso, né? Eu acho que a sua finalização foi uma aula de empatia, que é o que é muito necessário, né? Para antes de ficar sabendo todas as leis, saber a lei de imigração, decorar o Estatuto da Igualdade Racial, é saber que a questão é um pouco anterior a isso, né? A gente poder sentir o que a gente estava estudando. Eu acho que você tem esse privilégio realmente de sentir aquilo que você estuda, de poder estar ali e acompanhar, mas também deve ser realmente muito difícil, né? Eu fico imaginando quão difícil deve ser você lidar com aquilo e querer mudar todo o sistema, né? Falar, gente, olha, não dá para continuar desse jeito, mas saber que você está fazendo um excelente papel, né? Que você ali é um grão que faz todo um monte de areia se movimentar. Eu espero. Tenho certeza, tenho certeza. Você também, hein? Com tudo. E obrigada por manter, porque eu sei que manter essa conversa, manter esse assunto visível, eu também tenho que agradecer pessoas como você que enxergam o valor de assuntos como esse e querem continuar falando. Então, não adianta só a gente fazer o trabalho, mas a gente precisa de veículos, né, e pessoas que enxerguem que é importante. Então, eu fico super agradecida. Eu que fico agradecida, tem que dar visibilidade mesmo. Já estou ansiosa para ler seu artigo. Quando sair, mostra, coloca nas redes, que eu já quero publicar, já quero ver. E depois, se puder mandar os nomes dos livros que você mencionou, depois eu deixo porque daí eu deixo no link para o pessoal ver, eles ficam curiosos. E, Gabriele, eu sei que eu só tenho que te agradecer mesmo, porque assim, vai fazer um ano que a gente se conheceu, você acredita? Não acredito. Que eu mandei mensagem para você falando, oi. Nossa Senhora! Você não me conhece, mas eu sei que você é. Você quer fazer uma live comigo? Lembra disso? Foi mais ou menos em abril que eu mandei. Você falou, bora! Foi. E aí a gente conseguiu, e aí em junho a gente fez, e nossa, deu super certo. E aí eu falei, nossa, precisamos trazer o pensamento da professora Gabriele para o Brasil. Uma brasileira Boston College que tem ali um grande ensinamento para todos nós. Espero quando o Covid passar, né, quando a gente tiver essa luz no túnel, a gente se conhece pessoalmente aqui no Brasil ou aí nos Estados Unidos. Vai ser um grande prazer conhecê-la pessoalmente. Com certeza. E agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu vou agradecer aqui a ESA São Paulo por esse espaço, por disponibilizar essa conversa, por depois colocar disponível no YouTube para quem não pôde nos acompanhar, para que nos acompanhe pelo YouTube, e no podcast para nos ouvir, né? Que é interessante a gente poder trazer esse debate. E já fiquei com vários temas na cabeça, então se prepare que logo mais eu já vou te chamar novamente para a gente conversar, tá bom? Combinado, tá bom. Obrigada e boa semana, fique segura e até breve. Também aí. Muito obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.